São mais nos olhares, nos comentários. Minha mãe, desde cedo, ela sempre me falou que quanto mais rápido eu emagrecesse, mais rápido a minha vida iria começar. Na loja, a minha tia falou, você não vai querer roupa aqui. Eu amo ir em musical, teatro, e eu não vou nisso há quase 2 anos já, porque nunca tem cadeira do meu tamanho. Eles começaram a me tratar de uma forma completamente diferente. Eu sempre falo que eu sofri mais gordofobia do que homofobia, LGBTfobia, né? Porque ser gordo pra mim sempre foi... Se uma criança me chamasse de viadinho, eu sofria menos do que se ela me chamasse de baleia, por exemplo. Já aconteceu de uma pessoa que eu me relacionei falar que era muito bom o nosso relacionamento escondido. E eu perguntei por quê e ele não quis me falar. Depois de muito tempo que eu me afastei, porque eu vi que não estava dando muito certo, eu encontrei com o irmão dele. O irmão dele me falou que ele não me apresentou para a família pelo fato de eu ser preta e gorda. Você nunca vai ser amado, você é uma pessoa nojenta, então tem sempre essas coisas que a gente ouve durante a vida que a gente acaba acreditando em algum momento, né? Eu botei na minha cabeça que tinha alguma coisa de errada com o meu corpo e eu comecei a sentir muita inveja, eu não tenho vergonha de falar isso não. Eu olhava os caras na escola, eles levantavam a blusa com o abdômen todo trincado. Eu olhava aquilo e falava assim, gente, eu acho então que isso é o bonito, né? Porque todo mundo elogia, todo mundo quer ser assim. Eles chegam e param os lugares que eles chegavam e eu era, tipo, basicamente invisível nesse cenário, assim. E na real, em todos os cenários eu me sentia invisível. O primeiro contato que eu tive com a luta de gordofobia foi quando eu desisti de fazer uma bariátrica. E quando eu desisti, porque eu não queria cortar um pedaço que estava saudável do meu corpo só para emagrecer, eu comecei a pesquisar se talvez tinha uma outra maneira de ver pessoas gordas que não essa maneira que a gente aprende, que é se odiando, achando que a gente tem que fazer qualquer coisa para emagrecer. E foi aí que eu caí em alguns perfis de nutrição comportamental que foram o meu primeiro passo para ver alguém falando que estava tudo bem ser da maneira como eu sou e que a gente precisava ver o corpo, principalmente o corpo gordo, de uma outra maneira. Por eu ter tido uma adolescência magra, eu tive a vantagem de começar a me achar bonita muito cedo. Eu estava acostumada a ser uma pessoa vaidosa, de me achar maravilhosa, de falar isso o tempo todo. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Quando eu comecei a engordar, eu perdi um pouco isso e comecei, parei de falar um pouco, ainda falava, não, eu sou bonita e tal, mas não com a mesma convicção. E depois eu comecei a entender por que eu estava me sentindo daquela forma. Comecei a procurar informações para entender o que estava acontecendo com a minha relação comigo mesma. Eu achava que eu não tinha validade, né? Que o que eu falava e o que eu fazia não era válido porque as pessoas não conseguiam ver isso no meu corpo, sabe? Então eu sempre tive que me desdobrar e sempre tive que fazer 2 vezes mais para provar alguma coisa para as pessoas. Então eu sempre achei que eu teria que emagrecer primeiro ou que a moda para mim era para poder esconder meu corpo ou parecer mais magro. Um dos fatores de formação de opinião, e o padrão de beleza está ligado a também fator de criação e montagem de opinião, é feito pela mídia. Então, automaticamente, como a mídia é formadora de opinião, ela também se torna formadora de padrão de beleza. Ela expõe a todo momento o corpo. É no corpo que se é, na palavra e no corpo. E quando o corpo se torna interessante, quando o padrão de beleza se torna interessante para a população, ela vai ser reproduzida e ser colocada à população. E a população vai reproduzir aquilo durante um tempo. Você pode um dia acordar e falar que não vai mais ficar buscando ter o tal do corpo perfeito, o corpo ideal, e isso é possível, mesmo que você continue recebendo pressão da publicidade, da novela, da sociedade, do teu amigo, você pode simplesmente ignorar isso. A gordofobia já não. A gordofobia, ela é a opressão, o apagamento, né, e a tentativa de apagar
a experiência da pessoa gorda. Porque a gordofobia ela tem uma questão muito moral, né? A pessoa ela não tem controle do próprio corpo dela, então a gente tem todos os estereótipos de pessoas gordas são pessoas relaxadas, pessoas que não têm força de vontade, que não conseguem fazer as coisas, que não conseguem nem controlar o próprio corpo, que quanto menos, sei lá, um trabalho. Então a pessoa gorda ela vai sofrer com esses estereótipos, independente de quem ela seja. E também fala sobre perda de direitos, né, do ir e vir. Ela acaba sendo mais violenta e acaba entrando questões, eu acho que até políticas. Passar na roleta do ônibus, né, que geralmente é bem estreita, então é um momento tenso, a pessoa fica tensa. Por exemplo, na faculdade, você está numa cadeira que você não cabe, não é confortável, você não vai conseguir estudar, não vai conseguir passar aquele tempo ali se concentrando. Quando alguém chama uma pessoa de gorda, de feia, de desarrumada, acaba muitas vezes qualificando o caráter dessa pessoa, o que é um erro, entendeu? Na verdade, se a gente vê a aparência, muitas vezes a gente deixa de ver o conteúdo daquela pessoa. Tem muito a questão do estereótipo de que todo gordo é engraçado, que todo gordo faz piadinhas autodepreciativas. Eu já fui uma dessas pessoas também. Não tem um personagem complexo, se você for pensar bem. Tem muito isso, a fofinha. E, enfim, também tem esse estereótipo, acho que mais na mulher e tal. Ser fofinha, não necessariamente ela é fofa. Que a cultura brasileira midiática nos dá, principalmente de uma mulher negra e gorda, que é o meu lugar de fala, é ver aquela mulher negra gorda sendo empregada doméstica. Mas eu não vejo essa mulher negra e gorda sendo uma principal numa novela, num filme. Eu não vejo essa mulher negra e gorda se casando, tendo uma família. Eu não vejo essa mulher negra e gorda transando. Então eu vejo muito a solidão. A solidão da mulher negra nesses pontos. Isso é já documentado hoje em dia. Médicos passam menos tempo com pessoas gordas, encostam menos em pessoas gordas, passam menos tratamentos para pessoas gordas, fazem menos exames em pessoas gordas. Então, assim, a sociedade como um todo quer fazer com que essa pessoa saia do convívio social, seja apagada, e aí a única maneira dela voltar para a sociedade é ela emagrecendo e muito provavelmente através de uma bariátrica. Então a gordofobia ela é uma pressão estrutural, ela mata, ela faz com que pessoas sejam alijadas da sociedade, que sejam excluídas da sociedade e que elas só possam voltar a partir do momento que o corpo delas não for mais aquele corpo que sofre gordofobia. Felizmente, ao longo do tempo, isso vai mudando, entendeu? Hoje nós temos algumas resistências que acabam colocando esses padrões de uma outra maneira, mas se você vê de uma maneira geral, alguns desses elementos ainda persistem na sociedade. De uns tempos pra cá, como esse assunto entrou em pauta, a gente começou a ver mais filmes, séries com personagens gordos, né? Só que ainda assim, apesar de ser incrível já ver esses atores, essas atrizes trabalhando, inclusive, estando ali representando de alguma forma, ainda assim falta. Eu sinto muita falta de ver um personagem gordo só sendo ele, com as questões do filme ali, não necessariamente preocupado com as questões do corpo dele. Eu vejo o impacto positivo da representatividade todo dia. Quando eu abro meu Instagram e a maior parte das pessoas que eu sigo hoje em dia são pessoas gordas, eu vejo ali pessoas que passam por coisas parecidas que eu. Eu vejo pessoas sendo bonitas, se expressando artisticamente, vejo pessoas gordas podendo cantar sem ser ridicularizadas de alguma forma, praticar um esporte sem serem ridicularizadas. Então, representatividade é como se fosse uma pessoa virando para você e falando: sim, você pode fazer isso também, venha. É um convite. É muito bom.
O mercado sempre vai ter os seus objetivos próprios, né? Então, quando uma marca faz alguma coisa sobre body positive, obviamente que ela tem uma intenção de lucro por trás, ela tem uma intenção de vender um produto e, mesmo assim, eu acredito que a gente consegue mudar o sistema através dele próprio. A gente consegue meio que hackear o sistema e fazer com que ele consiga trazer mais representatividade, mais espaço para alguns assuntos. Falar sobre body positive é importante, botar pessoas gordas é importante, mesmo que a marca ainda contrate aquela pessoa gorda meio como uma cota, sabe? Tipo, eu preciso botar alguém gordo porque é importante na minha campanha agora ter diversidade. Mas mesmo que seja por isso, mesmo que esse seja o primeiro passo, eu acho importante ter. É importante ver cada vez mais pessoas diferentes, né, na publicidade, mesmo que tenha essa questão de vender no fundo. Eu acho que a publicidade faz parte da cultura e a cultura também muda junto com ela. É muito difícil a gente falar em igualdade de corpos, mas pelo menos a gente está caminhando para a busca de direitos. Ou seja, a gente está trabalhando os grupos, as minorias que são consideradas inadequadas do ponto de vista padronizado, estão lutando pelos seus direitos e parte da sociedade que se enquadra nos padrões de normalidade estão gradativamente aceitando, vendo que padrões de beleza não determinam o caráter das pessoas. Muitas vezes elas são diferentes, são distintas por várias razões. Até mesmo porque uma sociedade é, na prática, caracterizada pelas diferenças. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu diria isso pra mim, assim, que não valeria a pena perder todos esses anos que eu perdi. E quando eu falo isso é bem verdade, porque a pessoa que faz dieta, ela fica, basicamente ela vive pra isso, né, e ela se transforma nisso. Eu acho que eu realmente vou chorar. Esse dia que eu iria olhar pra mim, iria ver beleza nisso, e mesmo no dia que eu não visse, eu iria, sei lá, entender que coisas acontecem e que nesse dia eu não tô bem e que o problema não sou eu, não é meu corpo, iria chegar. Eu acho que eu diria pra mim mesma que eu mereço carinho, eu mereço afeto, eu mereço exatamente tudo que eu merecia quando eu era magra. E que eu não preciso tentar compensar nada, eu não preciso ser mais simpática, mais educada, mais engraçada, mais polida, não preciso ser nada além do que eu sou, só porque eu sou gorda, sabe? Uma coisa que eu demorei muitíssimo tempo pra ouvir na minha vida, demorei 28 anos pra ouvir, é que tava tudo bem eu ser da maneira como eu era. Isso eu demorei muito tempo pra ouvir. A primeira vez que eu ouvi isso foi muito transformador, porque mesmo que você não acredite de primeira, aos poucos você vai entendendo que tem uma outra maneira de ver o seu corpo e a sua imagem, que não é aquela que foi vendida para você a vida inteira. Essa talvez seja a mensagem mais simples, mais resumida do que é o movimento body positive, do que é o movimento do gordoativismo, mas talvez seja mais importante, porque eu acho que ela é um start para uma transformação interna que acaba se tornando depois um posicionamento externo na sociedade. Eu falaria para ter calma, para não se preocupar muito com isso, principalmente naquela época, né, nova. Falaria para ficar tranquila, que isso não é o mais importante da vida, tem muita coisa boa na vida para se preocupar só com o corpo. Então, eu me abraçaria, falaria para ficar tranquila, para não se preocupar com isso, que eu sou muito mais do que isso, eu vou ser muito mais do que isso. E ser reduzida só ao seu peso, ao seu corpo é muito triste. Você pegar todo um ser cheio de história, cheio de vivência, e você reduzir ele a só o tipo do corpo dele, ao peso dele, é muito triste. Não, eu falaria pra ela não fazer isso consigo mesmo. Por que eu tenho que me odiar? Por que eu não tenho que gostar de mim? Será que realmente tem algo de errado comigo? Ou são as pessoas? Então, acho que eu traria essa questão para autoaceitação, porque a gente vai muito pelo que as pessoas querem que a gente seja. A gente nunca vai pelo que a gente realmente quer ser. Então, a pergunta é, eu quero ser gorda? Eu quero, então seja gorda. Eu quero ser, sei lá, magra? Então, você quer ser magra. Mas é você entender que você quer. Não é seu pai, sua mãe, namorado, namorada, amigo, amiga, enfim, sociedade brasileira. É você. Entendeu?